Um crime profundamente cruel chocou o estado de Rondônia e todo o Brasil nos últimos dias. Marta Isabelle dos Santos, conhecida por todos como Martinha, tinha apenas 16 anos quando foi encontrada morta dentro da própria casa em Ji-Paraná. O que começou como um caso de desaparecimento acabou revelando uma realidade marcada por sofrimento, abandono e violência, praticada justamente por aqueles que deveriam protegê-la, o seu pai, a sua madrasta, a sua avó. Mas antes de se tornar manchete, Martinha era apenas uma adolescente comum. Tinha sonhos simples, planos para o futuro e, segundo familiares, era uma menina tranquila, conhecida por cantar nos cultos da igreja que frequentava. Ela queria terminar os estudos e construir a própria vida. E tudo começou a mudar há cerca de 3 anos, quando ela passou a ser retirada gradualmente do convívio social. Em 2023, o seu pai, Caleb José da Silva, tirou Martinha da escola alegando uma suposta mudança para a Paraíba. Depois se descobriu que a transferência nunca existiu, era apenas uma forma de justificar o seu desaparecimento enquanto ela permanecia isolada dentro de casa. E o que aconteceu ali durante esse período é difícil até de compreender. De acordo com as investigações e com a própria confissão dos envolvidos, Martinha vivia em um cárcere privado submetida a condições degradantes. Ela sofria punições físicas, psicológicas, constantes, teve o cabelo cortado à força e era obrigada a usar roupas largas para esconder as marcas da agressão. Durante a noite, o próprio pai admitiu que a mantinha amarrada à cama com fios elétricos. Nos últimos dias de vida, já não conseguia se levantar sozinha. Estava extremamente debilitada, sem alimentação adequada, sem qualquer tipo de cuidado básico. E quando a polícia entrou na residência, encontrou uma cena que chocou até os agentes mais experientes. O corpo de Martinha apresentava sinais claros de desnutrição severa e abandono prolongado, indicando que a sua morte não foi repentina, mas resultado de um sofrimento lento, sem socorro, sem intervenção. Dizem que ela estava com machucados no corpo, que eram buracos, grandes buracos no corpo. Algo como necrosado, podemos assim dizer, pois tinha até mesmo larvas dentro desses machucados. E os responsáveis, como eu disse, não eram desconhecidos. Eram membros da sua própria família. O pai, a madrasta e a avó, que foram presos em flagrante. Esses dias eu tava pensando em um próximo conteúdo, né, para gravar mais pra frente, né, porque eu vou anotando todas as ideias, né, às vezes pode surgir, às vezes não, um conteúdo a partir dessas ideias. Eu tava pensando num tema tipo assim, a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Pois muitas das vezes as pessoas assistem filmes de terror imaginando que é só na imaginação, né, é só na ficção que vai acontecer algo tão macabro assim. Mas na verdade nós vemos na vida real situações, casos que são tão brutais, tão chocantes, que até mesmo os filmes de terror mais macabros que existem não chegam nem perto da realidade. E o que aumentou ainda mais, né, a indignação foi o fato de que o pai e a madrasta apresentavam-se publicamente como cristãos dedicados e exerciam funções de liderança religiosa, sendo reconhecidos por muitos como pastores. A povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. A pastora Anice já se encontra aqui no monte, amém? Estamos aqui e viemos aqui para apresentar a tua causa, para apresentar a tua família, para apresentar os teus problemas,
para apresentar o teu ministério nas mãos do Senhor. Frequentavam a igreja regularmente, mantinham uma imagem de devoção e moralidade, enquanto dentro de casa a violência se tornava rotina. Segundo a investigação, a madrasta teria incentivado os chamados castigos após conflitos com a adolescente, enquanto o pai, que deveria protegê-la, tornou-se o principal responsável pelas agressões, sob o silêncio conivente da avó. Eu até imagino, né? Nesse mundo de liderança religiosa, onde há um grande ego envolvido, bem provável que talvez a madrasta olhava para sua enteada com inveja, pois ela cantava na igreja, e a madrasta, essa bruxa maldita, olhava para ela e se sentia ameaçada. Que inclusive, né, uma das formas de castigo e crueldade era cortar o cabelo da menina. Por isso que num vídeo que eu vou colocar daqui a pouco, né, que eu tenho separado aqui, ela está não somente com roupas de mangas compridas, que provavelmente alguns diziam que era para esconder as marcas dos ferimentos causados pelo castigo, né, que ela passava. Ela também estava com o cabelo curto. Sou o vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça-se. Como forma possivelmente de humilhação. E o pai devia ser um grande banana que fazia toda a vontade da mulher. E a avó, outra bruxa também. Cara, é bizarro. E a crueldade não terminou nem mesmo após a morte. No dia 24 de fevereiro, a madrasta acionou a polícia contando uma versão falsa dos fatos. Disse que Martinha havia fugido meses antes e que teria retornado naquele dia já debilitada, pedindo comida, e morreu pouco depois. E facilmente, né, a perícia desmontou essa história, pois tudo indicava que Martinha jamais havia saído daquela casa. Inclusive, a polícia encontrou uma fogueira acesa, com roupas ali amontoadas, fraldas, ou seja, estavam querendo queimar os indícios de que ela era mantida em cárcere privado. Compravam fraldas para mantê-la presa na cama. Ela morreu no mesmo lugar onde ela deveria estar segura. O caso deixa não apenas dor, mas uma pergunta difícil de ignorar. Como uma adolescente pode desaparecer da escola, da convivência social, da vida pública por anos sem que ninguém intervenha? Enquanto a justiça segue o seu curso com os responsáveis presos, o nome de Martinha passa a representar algo maior, um alerta sobre abuso infantil, sobre o silêncio diante do sofrimento e sobre o perigo quando a fé é usada como uma fachada para esconder a violência e a criminalidade. A história de Martinha termina com prisões, né, investigações, o avanço da justiça, né, mas para muitas pessoas a pergunta não termina aí. Porque existe um detalhe nesse caso que torna ainda tudo mais perturbador. E faz sentido eu trazer nesse canal, né? Porque pode parecer que eu estou trazendo uma mensagem, né, um vídeo jornalístico, mas eu quero fazer uma ponte com a teologia, com a apologética, pois os responsáveis não se escondiam da religião. Pelo contrário, né, eles falavam de Deus, frequentavam a igreja, ocupavam posições de liderança espiritual, eram vistos publicamente como exemplos de fé. E esse meio pentecostal, essas igrejas do fogo, e não é nem generalizando, tá? Porque a maioria de fato não tem palavra, ou sem preocupação alguma com a teologia, o estudo da palavra, e assim acabam produzindo essas bizarrices. No vídeo passado eu falei brevemente sobre igrejas onde há um sincretismo tão grande que não dá nem para saber se é uma igreja ou se é um terreiro, né? É outro exemplo, né, de igrejas pentecostais que ignoram a palavra para quererem viver por aquilo que acham que é espiritual e produzem, né, essas coisas bizarras aí, né? Tipo isso aqui.
você não viu o último vídeo aqui do canal, eu te convido, né, a assistir, pois eu creio ser uma mensagem muito importante para a igreja e para você, pessoalmente. Mas, voltando ao assunto, e é exatamente nesse ponto que surge uma inquietação inevitável. Como pessoas que se dizem cristãs podem cometer algo assim? Será que casos como esses revelam uma falha da própria fé cristã? Será que a religião pode se tornar um instrumento de violência? Sabemos que sim, né? Ou existe algo mais profundo acontecendo quando o nome de Deus é associado a atos de tamanha maldade, crueldade? Quando casos assim são usados para concluir que a religião faz isso, há um problema lógico sério. O comportamento de quem professa uma crença não refuta a crença em si, não é verdade? Sendo que foi o próprio Senhor Jesus que previu e condenou antecipadamente o que Caleb, né, o pai da menina, fez. A Bíblia não precisa ser dobrada para condenar ele, ela já o condena. Essas perguntas, elas não são novas. Sempre que atrocidades são cometidas, né, por pessoas religiosas, muitos concluem que o problema está na fé em si. Mas antes de aceitar essa conclusão, é necessário perguntar algo, podemos assim dizer, fundamental. O que o cristianismo realmente ensina sobre pessoas que usam o nome de Deus, mas vivem em completa contradição com aquilo que a fé cristã ordena? E é aqui que a nossa reflexão começará de fato teologicamente. Pois se você quer saber mais sobre esse caso de uma forma mais jornalística, eu recomendo que você veja o vídeo no canal Caixa de Pandora, que fez um excelente vídeo sobre o assunto. Desde 2023, ela não ia mais para a escola. E o fato é que sabemos hoje que o Caleb mantinha sua filha amarrada todas as noites com fios elétricos. E durante o dia, ela não tinha autorização para sair de casa. Algumas testemunhas também relataram que ela sofria maus tratos constantes, inclusive a questão dos cabelos. Ela era forçada a cortar os cabelos como forma de punição. A Martinha foi encontrada já sem vida em cima da cama. E ficou muito claro que ela estava extremamente debilitada há tempos e que ela tinha sinais de agressões por todo o seu corpo. Ela estava esquelética. Era muito claro que essa menina não era alimentada há muito tempo. Ela estava com ferimentos profundos nos braços e nos seus pés. Havia lesões nos pulsos dela, em ambos os pulsos, e chegava a ter os seus ossos expostos por causa do tamanho dessas lesões. Então ela estava com fratura exposta. Em algumas feridas já havia presença de larvas, que é um sinal de abandono prolongado, de total negligência. E quando os policiais chegaram, ela já estava coberta com lençol e ela estava usando uma fralda descartável. Segundo o SAMU, a morte dela teria ocorrido entre 12 e 24 horas antes. Ok. Quando um caso como o de Martinha vem à tona, a reação é quase automática da sociedade ao fazer uma associação direta. As pessoas que se dizem cristãs cometeram tamanha crueldade. Então a fé que professavam deve carregar alguma responsabilidade por aquilo. A pergunta surge naturalmente: como alguém que fala de Deus, frequenta a igreja, exerce liderança religiosa e ao mesmo tempo pratica violência, abandono, desumanidade dentro da sua própria casa, com sua própria afilhada ou com sua própria filha? Na verdade, a resposta aparece nas próprias páginas da Escritura. O cristianismo bíblico nunca parte da ideia de que pessoas religiosas são moralmente superiores. Pelo contrário, a advertência mais severa feita por Jesus foi justamente contra aqueles que possuíam aparência espiritual, sem transformação real do coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, Cristo afirma que muitos invocariam seu nome publicamente e reivindicariam uma autoridade espiritual, e ainda assim seriam rejeitados por ele, porque nunca o conheceram de fato. Isso significa que proximidade externa com a religião nunca foi prova de fé verdadeira. O caso de Martinha expõe exatamente essa distinção
desconfortável entre profissão, no sentido de professar uma fé religiosa, e uma conversão genuína. A Bíblia não ignora a possibilidade de que pessoas usem o nome de Deus como cobertura para o pecado. Ela prevê isso. Jesus denunciou líderes que ensinavam sobre piedade enquanto exploravam os vulneráveis. Meus queridos profetas, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. A pastora Anice está passando aqui com o coração muito partido, muito aflito. E eu quero ver aqui os verdadeiros profetas deste grupo, que eu quero dizer para você nesta noite. Eu quero levantar um clamor hoje à noite. Entra neste grupo hoje à noite, a partir de meia-noite. Quem ouvir minha mensagem hoje, eu estou convocando todos os profetas que faz parte desse grupo para levantar uma corrente de oração juntamente comigo, com a pastora Anice, entendeu? Em prol da saúde da minha enteada, né, Marta Isabelle. Ela está enferma, entendeu? E já desenganada pelos médicos. Homens que eram respeitados publicamente, mas cuja espiritualidade não passava de encenação moral. Por isso, quando atrocidades são cometidas por indivíduos que se apresentam como cristãos, o cristianismo bíblico não é desmentido, ele é tragicamente ilustrado. Porque a doutrina cristã afirma algo profundamente realista sobre o ser humano. O problema fundamental não é falta de religião, mas a corrupção do coração. E a fé cristã é a fé cristã histórica, tá? Ela diz que o ser humano é mau por natureza. E eu reconheço que eu sou mau por natureza. E eu reconheço que é por isso que eu preciso de um Salvador. Assim, eu não estou me colocando sobre um patamar moral elevado acima dos outros. É claro, a palavra de Deus há uma lei moral. Mas nós cremos que nós só conseguimos cumpri-la se o Espírito Santo do Senhor estiver conosco, se nós estivermos conectados com Cristo. É aquela frase, né, que inclusive é a estampa de uma das camisetas lá do meu Ministério Rima Teológica, uma frase de João Calvino que diz: todo bem que eu faço é Cristo em mim, e todo mal sou eu mesmo. Graças e paz, meu nome é Guilherme Zamba e quero te apresentar as camisetas do meu Ministério de Rap Cristão, Rima Teológica. São camisetas com modelagem oversized e tradicional, 100% algodão, confortáveis e feitas com qualidade. Cada estampa foi pensada para edificar, expressar a fé cristã e comunicar boa teologia de forma criativa e relevante. Não é só uma camiseta, é uma forma simples e verdadeira de expressar aquilo que você crê. Acesse rimateológica.com.br. Tamo junto! Sendo assim, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, um médico para minha alma. Então, quem que é o hipócrita? Quem que é o hipócrita? Pois eu digo, eu sou o mal. E você que se pensa que é o bom, que se acha que o ser humano é bom, a sociedade que o corrompe, quem corrompeu a sociedade então, se o ser humano é bom? E no fim das contas, você pode acusar os cristãos generalizando sem perceber que você está sendo hipócrita. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Isso inclui pessoas religiosas, líderes espirituais e até ambientes considerados sagrados. O pecado, ele não desaparece quando alguém assume um título religioso. Ele apenas pode mudar de forma, tornando-se mais perigoso quando passa a se esconder atrás de uma linguagem espiritual. É justamente por isso que a Escritura estabelece limites claros para toda autoridade, especialmente dentro da família. A autoridade paterna, que segundo o ensino apostólico, nunca é uma autorização para um domínio cruel, mas uma responsabilidade de cuidado.
Pais são chamados a nutrir, proteger, instruir e não destruir. Quando uma casa se transforma em um lugar de medo, isolamento, sofrimento, algo essencialmente anticristão já está acontecendo ali. Independentemente das palavras usadas ou das funções exercidas dentro de uma igreja. Martinha, ela não precisava de um pastor, ela precisava de um pai. E um pai segundo as próprias escrituras, que Caleb dizia seguir. A fé cristã nunca legitima violência como forma de disciplina, nunca santifica abuso como correção espiritual, nunca transforma controle em virtude. Ao contrário, o padrão, apresentado nas escrituras é o de autoridade moldada pelo caráter de Cristo, marcada por paciência, misericórdia e amor sacrificial. Cristo mesmo disse, que ele é manso e humilde de coração. Isso também desloca a discussão, para dentro das próprias comunidades cristãs. Casos como esse levantam uma pergunta inevitável: como sinais tão graves podem permanecer invisíveis por tanto tempo? Que falta de discernimento. E o silêncio diante do sofrimento nunca foi uma virtude bíblica. A omissão, quando vidas estão sendo destruídas, não é prudência espiritual, é uma falha moral. O caso de Martinha revela algo doloroso. A religião pode ser usada como uma máscara. Pessoas podem aprender uma linguagem cristã, ocupar espaços religiosos e ainda assim viver uma completa contradição com o evangelho que afirmam representar. Se liga, se você se deparar com alguma matéria falando sobre esse caso, seja no YouTube ou seja no Instagram, algum vídeo curto, seja lá o que for, clica nos comentários e vê o que as pessoas estão falando a respeito da fé cristã, a respeito dos cristãos. Estão batendo pesado por causa dos escândalos. Por isso eu creio que a resposta cristã diante das tragédias como essa não pode ser nem defensiva e também nem negacionista. Não se trata de proteger uma identidade religiosa, embora quando escândalos acontecem, instituições fazem o possível para abafar. Mas a questão é afirmar com clareza que o mal cometido em nome de Deus continua sendo mal e é condenado pelo próprio Deus. A esperança cristã também não está na ideia de que comunidades religiosas são incapazes de falhar. Ela está na convicção de que Deus vê aquilo que acontece longe dos olhos públicos. Martinha, ela cantava nos cultos, ela conhecia o nome de Deus antes de conhecer o rosto do mal. Que a sua história nos lembre que proteger crianças e adolescentes não é pauta política e nem social, é obrigação bíblica. E que o silêncio em qualquer casa nunca seja confundido com paz. Meu nome é Guilherme Zamba. Se você de alguma forma foi edificado com esse vídeo, peço que você deixe seu like, Obrigado primeiramente, por assistir até aqui. Obrigado primeiramente, por assistir esse vídeo. Mas essa questão de deixar o like, a curtida é importante, porque assim você avisa para o YouTube que o conteúdo é relevante de alguma forma e assim ele acaba entregando para mais pessoas, Acaba aparecendo no YouTube de mais pessoas. Ok? Deixe seu comentário, eu quero saber também a sua opinião sobre o que foi tratado nesse vídeo. E vou deixar no comentário fixado aqui neste vídeo um link para a minha comunidade do WhatsApp que eu criei ontem, onde eu avisarei a respeito de novos vídeos, anúncios sobre lives que acontecerão. Também você receberá músicas em primeira mão e também cupons de desconto para o site Rima Teológica, onde eu comercializo as minhas camisetas do ministério que fortalecem o meu ministério para que eu continue conseguindo fazer mais vídeos, gravar mais músicas, que tudo tem um custo e com preço muito bom já, mas ainda você vai ter um cupom de desconto, ok? Tamo junto, Deus abençoe!